Oi, gente, Daniel Cardoso aqui e o Não Sei o Tema de hoje é com a. Camila, E como o nome do quadro já diz tudo, a Camila não sabe o tema e ela vai descobrir agora. O tema que nós iremos abordar nesse vídeo é Me formei, e agora? A primeira pergunta é: tu acha que na sociedade em que a gente vive, ter um diploma tem esse pé em um mercado de trabalho? com certeza não. Uma das maiores dificuldades de quem sai hoje em dia da universidade é, né, o temido mercado de trabalho. A maioria das pessoas, quando saem da faculdade, saem às vezes com promessas, né, de trabalho, com meio que um plano formado, mas quando a gente vai para essa realidade, pode perceber que não é bem assim, não vai ser tão fácil, a gente vai ter que, às vezes, até mesmo trabalhar em outras áreas que não fazem parte ali da nossa formação, né? E também eu acredito assim, durante essa vivência de formado, que eu me formei recentemente, eu acho que. E outra pergunta para ti: tu acha que se formar muito jovem tem esse ponto negativo para as empresas contratar e ter esse acesso? Acredito que a juventude em si ela não seja um problema. Qual é a questão? Tem muitos jovens que, por entrarem muito cedo na faculdade, às vezes escolhem uma área que não tem afinidade. Sim. E aí, lá dentro da faculdade, que são feitas as primeiras pontes do mercado de trabalho, na questão de eu vou ser um bolsista, eu vou trabalhar numa empresa como estagiário. Então, a faculdade, geralmente, quem consegue trabalho logo após ela é quem tem esse gancho, né? E quanto mais novo a gente é, menos a gente, às vezes, acaba, né, levando a sério as coisas e acaba se transformando isso aí, né, numa coisa de, depois quando eu me formar eu vejo, eu Uhum. vou atrás de um trabalho. E aí a pessoa vai demorar mais tempo realmente para conseguir um trabalho naquela Sim. área dela, né? E eu acredito que muitas empresas, obviamente que eu entendo sobre esse ponto, porque as empresas realmente elas querem essa troca mesmo de ter uma pessoa com mais experiência por conta que ela precisa de um retorno, Sim. a maioria das empresas, né? Então, eu acho que muitas empresas pecam nisso, mas a gente entende a questão de ter a experiência, mas se a pessoa não der a oportunidade para esse jovem entrar no mercado de trabalho, ele nunca vai ter essa experiência. Tu não Sim. concorda com isso? Sim, com certeza. Tem muitas empresas que elas têm programas júniores, né? Uhum. Que são para geralmente colocar essas pessoas, né? Mais jovens. Mais empresas menores, menos estruturadas, às vezes, talvez até por falta de informação e por medo também, né, de aceitar essa galera mais jovem, acaba tendo pouco espaço realmente quem acabou de se formar, né? Acredito que seja um caso de mais assim, dessa questão de não ter uma estruturação muito definida, né? Porque ela não vai ter um programa específico para essas pessoas, por exemplo. A Camila é formada em Química pela UFPA, e tu acha que quando tu saiu da universidade, tu saiu preparada para o mercado de trabalho? Depende. Eu trabalhei por muitos anos na UFPA em laboratório, né? Então, assim, para a licenciatura, que a minha graduação é Química, com habilitação de licenciatura, então, sou uma química que pode atuar também na licenciatura, né? Eu me sentia bem assim, não é despreparada. A gente sabe o que faz na teoria, mas a prática importa Uhum. muito. E mesmo no nosso caso de professores com estágio, quando a gente vai para a realidade da sala de aula, a gente vê que é uma coisa muito diferente, né? Então, às vezes, realmente, o que falta para o aluno que ele saiu é uma oportunidade Sim. dele trabalhar, se qualificar, se mostrar ali como profissional, porque no começo todo mundo vai errar, é Uhum. normal, né? Professores jovens, assim, na nossa casa, na nossa realidade, tem esse problema muito grande, né? Esse enfrentamento de agora eu estou na sala de aula, e aí, como é que vai ser, né? A realidade é muito diferente de um estágio, por exemplo. Sim. Então a gente se sente assim, eu me senti preparada assim, mas porque eu acabei passando um tempo maior na faculdade, né? Um ano a mais. Mas eu acredito que quem se forma assim logo e já vai para o mercado de trabalho deve ser bem complicado para lidar com isso. É por isso que eu digo sempre, gente, a importância de ter as bolsas de incentivo da universidade e você participar disso. Eu participei do PIBID, então quando eu fui para o mercado de trabalho, não que eu tenha muita experiência, mas
quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha uma experiência por conta da vivência no PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então, eu tive a experiência na EJA, que foi muito importante para mim, enriquecedora durante o meu processo, que quando eu entrei em uma sala de aula, eu não senti tanto medo de que uma pessoa que não tem experiência na bolsa, entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter essa oportunidade. Quem tem a oportunidade de participar dessas bolsas é importante para tu ter essa vivência, porque a gente sabe que a realidade é muito diferente da teoria, né? Na maioria das vezes. E ao longo desse teu processo, assim, tu sentiu frustração quando tu saiu e não teve uma oportunidade logo de cara? Com certeza, e acredito que a maioria dos profissionais vai sentir isso, né? A gente acaba se comparando com Sim. pessoas da nossa época de escola, né? Tem muitas pessoas que escolhem o ramo, outros ramos, né? Seja empreender, seja para uma profissão, que tem profissões que realmente elas garantem ali uma maior quantidade de emprego, né? A pessoa é mais requisitada, né? Tem mais oportunidades. Outras nem sempre, né? Nem tanto, mas isso não deve ser um impedimento para a gente também deixar de seguir um sonho, por exemplo. Sim. Porque se você for um bom profissional, uma hora as coisas vão acontecer, né? Mas eu senti assim muita frustração, fiquei me perguntando, será que foi isso mesmo? Será que não é melhor ir para outra rota? Uhum. Às vezes a gente só tem que adaptar, né, na nossa realidade e buscar outras rotas até chegar realmente no que a gente deseja, almeja para o futuro da gente. E a gente sabe que na sociedade que a gente vive, a questão é muito difícil, principalmente para as pessoas que nascem no interior e não têm a oportunidade que as pessoas que nascem na cidade grande, e principalmente as pessoas que não têm a oportunidade financeira de ter acesso às outras questões. E principalmente a questão, no caso tu, é uma mulher na química, e a gente sabe que é uma área dominada por homens. Então tem essa dificuldade, né? Sim, até assim, aqui nas escolas que eu trabalhei e tudo mais, o pessoal acha até bacana, né? Sim. Ah, é uma professora e tudo mais. Aí eu geralmente não me apresento, né? Eu chego e falo meu nome primeiro, aí depois que eu dou a facada, né? Eu sou química. Aí os alunos acabam gostando, assim. Então, é uma área que, assim, eu sempre senti muito respeito na universidade, né? Mesmo sendo realmente ali uma parte de minoria, a nossa turma já é uma outra realidade, né? Que está se transformando, porque metade da turma mais ou menos era feminina, né? Então, na química e na física, as mulheres estão crescendo, e claro, isso se deve a um processo que tem acontecido de colocar mesmo, inserir, né? Tirar preconceitos, porque a gente ouve muito que matemática e exatas é tudo coisa de menino. Sim. Então, a mulher ela já meio que se retrai naquilo de, se eu não conseguir é porque eu estou condicionada a isso. Não é bem assim, né? Então, eu sempre tento, principalmente nas minhas aulas, quando eu trabalhava em escolas e também lá no cursinho, a incentivar as meninas. Sim. Você consegue, preste atenção. Já tive alunos que falaram assim, mas eu sou mulher, não entendo isso. Não existe isso. Todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz e acabei tendo muitos frutos legais assim, de alunas que seguiram até a mesma área por tirar esse preconceito mesmo da cabeça delas. A Camila, depois de um tempo de formada, seguiu um processo que muitos brasileiros fazem, né? Após a formação, que é empreender. No caso, tu criou junto com a Lilia, e hoje eu faço parte também, do Quarks, né? Como surgiu essa ideia da criação do cursinho, que a gente vê a criação de empreendimentos, principalmente de mulheres, para as outras áreas, e não na área que tu é formada. E tu já foi por um lado que é mais difícil, porque ter uma empresa que lida com a educação e com a vida das pessoas, com o sonho das pessoas, porque é cursinho pré-vestibular. Então, como foi que surgiu essa ideia e qual é o peso que vocês sentiram no início da criação? Sim, eu acho que a maior força, né, do início dessa ideia foi a questão realmente do que tu falou, a frustração inicial, né? A gente, a Lilian, eu e a Diana, né? A gente vinha de uma série de trabalhinhos por ali, então tinha um bico para fazer, principalmente como professor, né? Muitos professores devem ver essa realidade, acredito também no início da formação. Então apareciam trabalhos pontuais, né? Ali esses trabalhos se acabavam ali pela época do Enem,
Então, quando a gente viu, foi construído um terreno, né, criando ali vínculos na cidade, fazendo o nosso nome enquanto professores das matérias, né? Sim, Eu em Química, a linha em Redação, a Ediana em Matemática, a gente foi vendo que os alunos estavam gostando do nosso trabalho, né? E eu venho de uma família onde quase todo mundo empreende. sim, Desde pequena, assim, eu via, né, a minha família tendo negócios, então, assim, eu acredito que já seja uma coisa que natural, né? já esteja assim no sangue, né? E por muito tempo eu reneguei isso, no sentido de, eu quero ter só um trabalho para ganhar no fim do mês e não viver essas dificuldades que tem no Sim, ramo do empreender também, né? Que é não ter tempo livre, às vezes não pode tirar uma férias. Então, como eu via isso, eu não queria muito essa realidade, né? Mas aí, olhando para isso, a Aline e eu resolvemos abraçar essa causa com bastante medo, né? Começamos uma sala muito pequena, sem estrutura nenhuma, quase. O que a gente ganhou foi quase tudo de doação, né? E hoje em dia a gente foi resiliente, continuou com o trabalho e conseguimos conquistar uma sala já melhor, uma estrutura melhor, confiança no trabalho e solidificando cada vez mais, né, a empresa. e o que a minha maior frustração, assim, é a questão de não ter a oportunidade na cidade onde a gente vive, por muitas questões que a gente sabe e que não vem ao caso agora. Mas eu acho que é muito difícil quando a gente sai da universidade e dá de cara com a realidade, porque a gente pensa, eu pensava assim antes, aí eu vou fazer uma universidade, que foi a pergunta inicial, que é a questão do Uhum. diploma. Tu vai ter um diploma e aleatoriamente vai surgir uma oportunidade para te trabalhar. E a gente Sim, sabe que não é assim, não é querendo frustrar vocês, as pessoas que estão na universidade, né? Agora. Mas a gente sabe que a realidade é outra. A gente sim. sabe que não é assim tão fácil como a gente pensa e imagina que é. Sair da universidade e vou ter uma oportunidade de emprego. A gente sabe que não é assim. Se tu não fizer um concurso público e ter essa oportunidade pro resto da tua vida, que tu vai entrar, passar no concurso público, tu não tem essa oportunidade, né? Realmente, a maior estabilidade hoje em dia, para nossa área, para qualquer área, né? Na verdade, é o concurso, né? Mas até lá tem esse caminho a ser percorrido, como eu te falo, né? Então, é muito importante que sejam voltados realmente, tenham políticas públicas, né, mais acessíveis para pessoas da nossa cidade que vão atrás, que buscam, né? A gente tem vários projetos importantes aí em apoio com a universidade, como por exemplo o Quilombolas, né? Sim, Então imagina essa galera que às vezes não tem uma boa escola no começo da educação, aí consegue entrar numa universidade, chega no final, vem, porque a maioria das pessoas que elas são da cidade e gostam da cidade, amam da cidade, elas acabam querendo contribuir com a sim. cidade. Então tu quer devolver, né, aquilo que tu construiu e tu usufruiu daqui, né? Eu, pelo menos, fui aluna de escola pública aqui de Moju, né, até o ensino fundamental, e depois continuei sendo aluna de escola pública, não daqui, mas sempre foi uma das minhas principais causas, assim. Eu via que química não tinha muito professor aqui, e Sim. realmente não tem muito professor de química, que é uma realidade. Que a Então, gente, que a gente encontra dificuldade na hora de encontrar professor para o próprio cursinho, até né? para contratar professor de química foi difícil quando eu precisei para o cursinho. Então, assim, quando a gente se depara com essa realidade de, poxa, sabe, falta um investimento, falta um Um olhar, espaço, né? um olhar para quem é da terra, né? Até para fortalecer um município e a economia do mesmo, né? Porque o dinheiro ficaria aqui. Sim. Essa questão é muito complicada, né? É complexa, mas ela não é assim uma coisa que está estática. Isso pode ser mudado, né? Também depende de nós, acredito, como na área de educação, né? Com esse projeto que está fazendo, que Sim. gera uma visibilidade, mas também com outras coisas no sentido de realmente cobrar, né? Sim. Cobrar de quem está acima de nós, sempre para manter essas pessoas em busca da universidade, né? Porque se elas verem que não tem retorno, o jovem não vai querer continuar no caminho da educação. E a gente sempre conversa sobre isso, essas questões que a gente está falando agora, a gente sempre fala off, né, das câmeras, e agora a Uhum. gente trouxe essa oportunidade de trazer. E eu sabia que era um tema que a Camila ia gostar, por conta que é da. Eu falei para ela, quando eu convidei ela para gravar, eu falei assim: é um tema que vai.
a gente tem essa conexão sobre esse tema. Então, ela era a melhor pessoa para falar sobre esse tema comigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito legal. Eu gostei muito. Espero que vocês gostem. E vai ter outros vídeos referentes a outros temas que sejam importantes para a nossa sociedade ao longo desse caminho que eu vou percorrer aqui no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.